Números naturais, tarefa 3, página 9. Divisores organizando 30 livros de banda desenhada. O enunciado deste exercício diz que a Diana tem uma coleção de 30 livros de banda desenhada. Pretende arrumá-los em caixas, de modo a que em todas as caixas fique o mesmo número de livros e nenhum livro fique por guardar. Primeira pergunta. De que modos e usando quantas caixas poderá a Diana fazer a arrumação? Explica como chegaste à tua resposta. Segunda pergunta. A Diana pode guardar os livros da sua coleção em 9 caixas com o mesmo número de livros? Por quê? Conceitos de divisor de e divisível por e a tabuada desse número. Conceito de divisor de. O que é que significa dizer que um número é divisor de outro número? Significa dizer que esse número pode ser dividido em partes iguais, e em que a quantidade de partes iguais é esse divisor. Por exemplo, o número 2 é divisor do número 10. Significa que o número 10 pode ser dividido em duas partes iguais, ou seja, dois grupos iguais, sendo que 5 é o tamanho do grupo. Então, podemos dizer que se um número, o 2, é o divisor de outro número, o 10, então o divisor, o 2, é menor do que esse número, o 10, porque se não fosse menor, não poderíamos dividir o número em partes iguais. Conceito de divisível por. O que é que significa dizer que um número é divisível por outro número? Significa dizer que esse número pode ser dividido em partes iguais, e em que a quantidade de partes iguais é esse divisor. Ou seja, o número 10 é divisível pelo número 2, pelo que o número 10 fica dividido em dois grupos, sendo que o tamanho de cada grupo é igual a 5. Se um número, o 10, é divisível por outro número, o 2, então o número, o 10, é maior do que o divisor, o 2. Neste exemplo, o número 7 é divisor do número 28, porque o número 28 pode ser dividido em 7 grupos iguais, sendo que o tamanho de cada grupo é igual a 4. Isto é 28 a dividir por 7 é igual a 4. E 28 é divisível por 7, porque nós podemos formar 7 grupos exatamente iguais, sendo que o tamanho de cada grupo é igual a 4. Do mesmo modo, o número 8 é divisor do número 64, porque 64 é divisível por 8. Na tabuada dos 7, os números 7 e 4 são fatores, e 28 é o produto desses dois fatores. 7 é divisor de 28. 4 é divisor de 28. 28 é divisível por 7. 28 é divisível por 4. 28 é múltiplo de 7. 28 é múltiplo de 4. Do mesmo modo, na tabuada dos 8, os dois números 8 são fatores, e 64 é o produto desses dois fatores. O primeiro fator 8 é divisor de 64. O segundo fator 8 é divisor de 64. 64 é divisível pelo primeiro fator 8. 64 é divisível pelo segundo fator 8. 64 é múltiplo do primeiro fator 8. 64 é múltiplo do segundo fator 8. Para responder a esta primeira pergunta, precisamos encontrar todos os divisores do número 30. Os divisores de 30 são os números inteiros que dividem 30 com o resto zero, isto é, são divisões exatas. Os divisores de 30 é o conjunto de 30, constituído pelos números 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Divisor 1.
Qual é o número que multiplicado por 1 é igual a 30? É o 30. A divisão de 30 por 1 é uma divisão exata. Então, o número 1 é um divisor de 30. Divisor 2. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 30? É o 15. A divisão de 30 por 2 é uma divisão exata. Então, o número 2 é um divisor de 30. Divisor 3. Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 30? É o 10. A divisão de 30 por 3 é uma divisão exata. Então, o número 3 é um divisor de 30. Número 4. Qual é o número que multiplicado por 4 é igual a 30? É o 7,5 que não é um número inteiro. A divisão de 30 por 4 é uma divisão exata, mas o resultado dessa divisão não é um número inteiro. Isso significa que 30 não pode ser dividido em partes iguais inteiras de 4. Então, o número 4 não é um divisor de 30. Divisor 5. Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 30? É o 6. A divisão de 30 por 5 é uma divisão exata. Então, o número 5 é um divisor de 30. Divisor 6. Qual é o número que multiplicado por 6 é igual a 30? É o 5. A divisão de 30 por 6 é uma divisão exata. Então, o número 6 é um divisor de 30. Divisor 10. Qual é o número que multiplicado por 10 é igual a 30? É o 3. A divisão de 30 por 10 é uma divisão exata. Então, o número 10 é um divisor de 30. Divisor 15. Qual é o número que multiplicado por 15 é igual a 30? É o 2. A divisão de 30 por 15 é uma divisão exata. Então, o número 15 é um divisor de 30. Divisor 30. Qual é o número que multiplicado por 30 é igual a 30? É o 1. A divisão de 30 por 30 é uma divisão exata. Então, o número 30 é um divisor de 30. Assim, a Diana pode organizar os seus livros de banda desenhada de 8 maneiras diferentes, utilizando as seguintes quantidades de caixas, correspondentes aos divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30 caixas. Cada divisor representa uma possível forma de organizar os livros. Uma caixa. Se usar apenas uma caixa, ela colocará todos os 30 livros nela. 2 caixas. Neste caso, ela colocará 15 livros em cada caixa. 3 caixas. Cada caixa terá 10 livros. 5 caixas. Em cada caixa, haverá 6 livros. 6 caixas. Cada caixa conterá 5 livros. 10 caixas. Cada caixa terá 3 livros. 15 caixas. Em cada caixa, haverá 2 livros. 30 caixas. Se usar 30 caixas, colocará apenas um livro em cada caixa. A resposta à segunda pergunta é não. A Diana não pode guardar os seus livros em 9 caixas com a mesma quantidade, porque sobrariam 3 livros sem caixa, e isto, pela razão de que o número 9 não é divisor de 30. Número 30. Na tabuada dos 9, existe algum número que multiplicado por 9 seja igual a 30? Não existe. Então 9 não é divisor de 30, porque a divisão de 30 por 9 não é exata. Se a Diana guardar os livros, distribuindo-os, na mesma quantidade, por 9 caixas, verificamos que podem ficar 3 livros em cada caixa, e ficam a sobrar 3 livros, isto é, ficam na mesma quantidade nas 9 caixas, mas sobram 3 para guardar.
Se pretendermos aumentar a quantidade de livros de 3 para 4, de modo a guardar os 3 livros que sobram, não temos livros suficientes para fazer esse aumento em todas as caixas, ficando a faltar 6 livros.